Quero cumprimentar você que está matriculado na disciplina de Educação Patrimonial e quero convidá-lo para nós conversarmos um pouco nessa aula de hoje. Eu sou o professor Marcos Amorim e é uma alegria poder compartilhar com você esse conhecimento sobre o patrimônio cultural e como trabalharmos a questão da educação patrimonial. Na aula de hoje, nós vamos entender um pouco sobre a construção do patrimônio, enfim, alguns conhecimentos que vão ser fundamentais para todas as outras aulas do nosso curso. Nós vamos buscar conhecer, primeiro, alguns conceitos sobre o patrimônio cultural. Depois, procuraremos distinguir a diferença entre patrimônio material e patrimônio imaterial. Em seguida, vamos tratar da importância da preservação do patrimônio cultural. E enquanto nós vamos conversando sobre isso, nós vamos fazer um passeio sobre lugares especiais da cultura, tanto da cultura mundial como da cultura brasileira. Ok? Vamos então em frente? É preciso que você entenda que o patrimônio é mais do que simples objetos, o patrimônio é mais do que simples construções. O patrimônio é a essência, é a alma de um povo. O patrimônio cultural, ele é a herança que nós recebemos dos nossos antepassados. Um legado riquíssimo. Na verdade, qualquer espaço, qualquer lugar do mundo, ele recebe essa herança cultural dos antepassados. E isso nos conecta com o passado, claro. Ao mesmo tempo, o patrimônio ele é um presente para as futuras gerações. Por isso a gente precisa preservá-lo, porque ele é um testemunho vivo da nossa história. E, claro, é um guia para a gente poder construir um futuro mais consciente, um futuro mais preservado. O patrimônio, ele engloba tanto bens materiais, como monumentos históricos, obras de arte, enfim, saberes tradicionais, festas populares, linguagens. Este é o patrimônio imaterial. O patrimônio cultural é tudo aquilo que define a nossa cultura. Boa, né? Gostou dessa conceituação? O patrimônio cultural é tudo aquilo que define a nossa cultura. O patrimônio cultural é tudo que nos conecta com nossas origens. O patrimônio cultural, ele nos inspira a criar um futuro mais rico, um futuro mais diverso. Por essa razão, preservar o patrimônio é garantir que as futuras gerações elas possam conhecer e possam valorizar a nossa história e a nossa cultura, portanto, as nossas raízes. Eu espero que você esteja atento àquilo que nós vamos conversando ao longo das aulas, a fim de que você possa, ao terminar essa disciplina, estar apto a conhecer, a valorizar e a amar o seu patrimônio cultural e o patrimônio cultural do outro. Vamos começar, então, conversando sobre os bens tangíveis. Bens tangíveis são elementos palpáveis que compõem o nosso mundo físico. Os bens tangíveis, os bens materiais, portanto, eles têm uma existência concreta, podem ser tocados, podem ser vistos, eles ocupam um lugar definido dentro do espaço. É muito simples de entender isso. Os bens materiais são objetos materiais e eles podem ser percebidos pelos nossos sentidos. São os móveis, uma cadeira, uma mesa, um quadro, uma obra de arte, né? Enfim, uma construção arquitetônica. Por essas características, eles são classificados como patrimônio material. E, óbvio, eles sempre representam um legado histórico, um legado cultural de grande valor para a sociedade. Nós vamos agora fazer um passeio pelo mundo das artes como patrimônio cultural. Você conhece a Gioconda, você conhece a Mona Lisa.
ela é um patrimônio material, um patrimônio cultural da humanidade. Ela é considerada um ícone da arte renascentista. Com certeza todos já ouviram falar, porque é um dos quadros mais famosos do mundo, pintado pelo grande Leonardo da Vinci. Da Vinci usou uma técnica inovadora, mas a beleza da Mona Lisa está em seu sorriso enigmático. Né? A Mona Lisa desperta essa aura de mistério. Isso fez com que ela se tornasse uma obra-prima universal. Ela está sorrindo, ela está numa condição psicológica de timidez. Há tantas especulações sobre o sorriso da Mona Lisa e sobre o próprio quadro da Mona Lisa. Há, inclusive, uma tese que afirma que a Mona Lisa é um autorretrato de Leonardo da Vinci. Bom, na verdade, ela é uma obra-prima universal, representa a perfeição estética, representa a complexidade da natureza humana. Por isso, a Mona Lisa é um quadro que é considerado um patrimônio cultural importantíssimo. Você tem agora um outro quadro, não sei se você conhece, ele se chama Guernica. É um quadro na verdade, é um grande mural de Pablo Picasso. Ele retrata o bombardeio da cidade basca durante a Guerra Civil Espanhola. É um quadro enigmático. Né? Ela é um painel que, na verdade, é uma obra marcada por uma força expressiva. Né? Ele impacta o visual. Né? Ele é uma denúncia da violência. Né? Tornou-se um símbolo universal contra a guerra, contra a opressão. Guernica é um quadro que transcende as fronteiras da arte, transcende as fronteiras da história. Né? Em qualquer lugar do mundo, quando você visualiza esse quadro, você é impactado pelas figuras que aparecem ali, né? E uma reflexão sobre a necessidade de vivermos em paz. Guernica é patrimônio da humanidade. Portanto, nós estamos passeando por aqui na tentativa de entendermos a importância do patrimônio material, dos bens considerados tangíveis. E essa obra aqui, você a conhece? É, é A Noite Estrelada de Van Gogh. Né? Uma das pinturas mais célebres do pós-impressionismo. Né? São pinceladas vibrantes e a representação dramática do céu noturno. Né? Isso expressa a emoção do artista, a beleza da natureza. A obra ela é considerada um ícone da arte moderna e é um reflexo da alma humana. Realmente, a gente se encanta olhando para esse quadro de Van Gogh. É óbvio que o observador precisa desenvolver a sensibilidade para olhar, porque há pessoas que têm olhos, mas não desenvolvem essa sensibilidade. Tá? Observar um bem patrimonial nem sempre é algo fácil, nem sempre é algo que aparece inicialmente, sem que se faça uma reflexão. Por essa razão é que nós estamos fazendo esse passeio por essas obras. Trouxe, além das pinturas, né, essas obras que são esculturas. Você certamente já viu em algum lugar o Pensador, de Rodin. É uma escultura que representa a figura humana em um momento de profunda reflexão. A obra tem uma força expressiva, né, e pela representação do intelecto humano. O Pensador, de Rodin, tornou-se um símbolo universal da condição humana em busca do conhecimento. Então, essa figura humana, pensando, é uma escultura que, de fato, provoca a sensibilidade sobre a nossa capacidade de pensar. Uma capacidade realmente incrível. Né? Você pode pensar 100 mil pensamentos em um segundo, mas
o seu cérebro faz com que você organize-os um de cada vez. Então, o Pensador de Rodin tem essa representatividade, além, claro, de ser uma celebração da beleza humana. Tá? A outra peça, né, a outra escultura que você tem nesse slide, nessa viagem que a gente está fazendo sobre esses monumentos, do patrimônio cultural, da cultura humana, é o Davi de Miguel Ângelo. Esse é um trabalho feito por Miguel Ângelo ali no período da Renascença. Sem dúvida alguma, o Davi é uma das esculturas mais famosas do movimento renascentista do século XVI. É a representação do Davi, jovem, né, momentos antes de enfrentar Golias. Talvez você conheça a história de Davi e Golias, né, um gigante, um homem que se apresenta como, né, um todo-poderoso e desafia os exércitos de Israel, e de repente um rapaz, né, ele aparece e diz assim: não, eu vou enfrentar o gigante Golias. É uma história belíssima, né, da cultura judaico-cristã, e também essa escultura representa a beleza masculina, a beleza da força, a beleza da juventude. A obra de Miguel Ângelo, ela é considerada um marco na história da arte e, sem dúvida alguma, ela é um dos símbolos do humanismo renascentista. Agora eu quero mostrar para você esse quadro. Olha só. Dá uma olhada nele. Essa é a Mãe Migrante. Dorothea Lange é uma fotógrafa muito conhecida, uma fotógrafa americana, né? Se tornou uma celebridade, assim como Sebastião Salgado é uma celebridade hoje no Brasil e no mundo. Eu não trouxe Sebastião Salgado exatamente porque certamente você já conhece o trabalho, a obra e um pouco da história desse fotógrafo brasileiro. E talvez você não conheça, né, porque poucos conhecem esse quadro impactante dessa mãe, né, migrante. Ela é um quadro pintado no período da Grande Depressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram por uma crise econômica muito grande ali no início do século XX e a economia realmente sofreu muito. Muitas pessoas se empobreceram de um dia para a noite, muita gente se matou por causa disso, né? Enfim, a Grande Depressão nos Estados Unidos, ela abala o mundo inteiro. E você tem aí a imagem de uma mãe migrante. Parece exausta, né? Parece preocupada com seus filhos, que se aconchegam ali junto à mãe e nem querem aparecer. Essa imagem se tornou um símbolo da resistência, da luta do povo americano durante as adversidades. Ela é considerada um documento histórico e também é um testemunho da condição humana. Portanto, eu trouxe aqui para você esse presente, né, desse patrimônio material da humanidade, né, um quadro que realmente representa a nossa própria condição. Eu posso dizer para você, depois dessa pequena viagem sobre a cultura e o patrimônio cultural do mundo, de que essas obras que nós apresentamos, elas são consideradas patrimônio cultural por diversas razões. A importância histórica, a importância artística, a importância social que elas têm. Elas representam momentos-chave da história da humanidade e, sem dúvida alguma, expressam emoções universais. Elas possuem um valor estético, mas possuem um valor simbólico inigualável. E elas inspiram gerações. Eu espero que estejam inspirando você também, porque elas contribuem para a formação da identidade cultural e para preservar a memória coletiva. Ok? Vamos em frente? Vamos lá. O patrimônio material, ele está expresso em casas, igrejas, em objetos históricos, como ferramentas, móveis, bens arqueológicos, obras de artesanato, cerâmica, enfim. Eu estou fechando esse pequeno ciclo que nós iniciamos, pontuando para você que o patrimônio material ou os bens tangíveis, eles estão em todos os lugares. Quando você passeia por sua cidade, quando você passeia por sua rua, quando você sai para a zona rural, do lugar onde você mora,
é possível que você possa observar é, verdadeiras relíquias desse patrimônio cultural ou coisas que vocês estão fazendo, coisas que vocês estão usando, que obviamente representam o patrimônio imaterial, o patrimônio intangível. Mas nós vamos continuar o nosso passeio aqui e eu quero apresentar para você essa belíssima obra arquitetônica. Eu tive a oportunidade de viajar por alguns lugares do mundo, inclusive estive em Ouro Preto e visitei pelo menos umas 20 igrejas. As igrejas têm um peso dramático na cultura da gente. E essa igreja, a antiga Basílica da Nossa Senhora da Conceição Aparecida, abriga a imagem milagrosa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e, sem dúvida alguma, ela é um marco histórico e religioso. Milhões de peregrinos anualmente vão à Aparecida manifestar a sua religiosidade. A arquitetura ela é riquíssima, há detalhes arquitetônicos, mas há também muitos símbolos religiosos. E isso, claro, reflete a história e a devoção de grande parte da população brasileira, que é a população católica. As igrejas elas têm, como disse anteriormente, essa condição, né, de elevar o espírito, a alma dos fiéis, dos crentes, à religiosidade. Portanto, elas representam, têm essa representatividade na cultura de qualquer povo. No caso, a Basílica de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, ela tem essa importância na cultura brasileira. E, parecendo uma contradição, eu desço de uma arquitetura incrível, para lhe mostrar uma casa de taipa. Achei linda essa casa de taipa. Ela, sem dúvida alguma, ela representa muito da arquitetura tradicional brasileira, especialmente nas regiões norte, nas regiões nordeste. Eu não sei se você conhece, não sei se a fotografia dá para você entender, mas ela, antes desse barro ir para a parede, ela tem um entrelaçado de madeira, como se fosse uma costura, que entrelaça a madeira. Depois que eles entrelaçam essa madeira, eles jogam barro como se fosse um cimento, ali, somente o barro. Eventualmente, eles podem usar estrume de vaca, nesse barro para dar uma liga, ou outros materiais naturais. A casa de taipa ela representa essa sabedoria popular, do homem brasileiro, também essa adaptação do homem aos recursos naturais que ele tem. Ele constrói a sua casa a partir da madeira que ele traz da floresta e a partir da argila, do barro, onde ele tem ali dentro do seu ambiente. Além de ter um valor histórico, ela tem um valor arquitetônico, porque existe toda uma técnica para que você possa construir uma casa de taipa. Sem dúvida alguma, a casa de taipa é um símbolo da identidade cultural da região norte, da região nordeste. Eu morei numa casa de taipa, dentro da cidade. Eu estava transitando, eu aluguei aquela casa e eu morei numa casa de taipa. E é preciso até ter um certo conhecimento para você distinguir a casa de taipa de uma casa de alvenaria. Então, ela tem essa estrutura e essa beleza, sem dúvida alguma, é um elemento cultural bastante pitoresco. Mas nós voltamos aqui a uma grande estrutura arquitetônica que agora, dentro de uma perspectiva arqueológica, Não sei se você já ouviu falar nas ruínas de São Miguel das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Você, com certeza, já escutou falar nos jesuítas. E essas ruínas, elas são um testemunho, da grandiosidade das missões jesuíticas no Brasil. Era um espaço que havia igrejas, escolas, oficinas, residências. Era uma verdadeira cidade. As ruínas de São Miguel das Missões, elas são declaradas, inclusive, Patrimônio Mundial da Unesco. E, sem dúvida, são um exemplo excepcional da arquitetura barroca, E, claro, dessa relação entre os jesuítas e os indígenas.
ok? Opa, vamos continuar aqui na nossa viagem, né? Porque o patrimônio cultural, ele, ele desperta essas emoções na gente, né? E tudo que a gente viu aqui são peças de valor histórico, de valor cultural e algumas de valor universal, né? E se alguém lhe perguntasse por que preservar esses monumentos, né? Qual seria a sua resposta? Eu acredito que você ia dizer mais ou menos isso. Olha, preservar esses monumentos é fundamental para a gente garantir que as futuras gerações elas possam conhecer e apreciar essa riqueza da história e da diversidade cultural do Brasil. É importante preservar o patrimônio cultural. Passamos agora para apreciar alguns aspectos do patrimônio imaterial. Patrimônio imaterial é como um rio caudaloso que molda a paisagem cultural de um povo. Poético, né? Vamos repetir? Patrimônio imaterial é como um rio caudaloso que molda a paisagem cultural de um povo. E como um rio, ele carrega essa força das tradições, essa sabedoria ancestral e a identidade da comunidade. Nós teremos um módulo que vamos discutir mais esses aspectos teóricos, né? Mas, como eu estou poetizando agora, né, na minha mente vem essa manifestação de muitas formas. Uma canção de ninar, onde a mãe nina a sua criança, né, até as complexas cerimônias que marcam o nascimento e a morte das pessoas, que são momentos cruciais da vida da gente. Né? Portanto, a dança, a música, a cultura, as festas, os mitos, as lendas, né? Todos esses elementos fazem parte desse universo cultural intangível. Você não pode pegar, mas você não pode ver, mas você pode sentir tudo isso e ele nos conecta às nossas raízes e nos dão esse senso de pertencimento. Né? Ao contrário do patrimônio material, né? O patrimônio imaterial, né? Que se manifesta de tantas formas como nós falamos, né? Até nas artes marciais, nas técnicas artesanais, nas línguas indígenas, né? Enfim, o patrimônio cultural é essa memória coletiva que nos permite compreender quem somos e de onde vivemos. Ok? Vamos continuar o nosso passeio agora pela, pelas manifestações culturais e materiais do Brasil. Você já ouviu falar na Festa do Divino Espírito Santo? É uma celebração religiosa que veio lá de Portugal e se adaptou às particularidades do Brasil, ocorre em diversas regiões do Brasil e tem características próprias, né? Há lugar onde a eleição de um imperador e de uma imperatriz, né, simboliza a união da comunidade, a fé religiosa, né? E claro que tem uma raiz bíblica nisso, né? Elas remontam à descida do Espírito Santo lá no livro de Atos dos Apóstolos, mas os portugueses trouxeram para cá e ela se incorporou ao patrimônio cultural e material do Brasil. Mas junto de uma festa religiosa está a festa é, popular, profana, vamos dizer assim, é, que é o nosso carnaval. Eu não sei se você já escutou que o carnaval ele tem raízes em celebrações religiosas, né? A quarta-feira de cinza, o início da quaresma, mas isso é assunto para uma outra aula. Né? Você conhece o carnaval brasileiro, claro, e ele é um momento de expressão artística e da identidade cultural do país em qualquer lugar do mundo que você pensar o Brasil, você vai pensar no carnaval, no futebol e outras características que marcam a identidade cultural do Brasil. É um símbolo, portanto, tanto a festa do Divino Espírito Santo, um aspecto mais religioso, quanto o carnaval, eles possuem um papel fundamental na formação da identidade cultural brasileira. Então, são duas festas riquíssimas em simbolismos, né? Reforçam os nossos laços culturais, as nossas tradições e, é claro, transmite esses valores para as novas gerações. Contudo, eu viajo com você agora para o nosso folclore. O folclore faz parte do patrimônio cultural e material do Brasil. Então, o boitatá, o curupira, o saci pererê, eles são muito mais do que simples personagens
das histórias infantis. Esses personagens são guardiões da memória cultural brasileira. Ele representa essa conexão nossa, né? Essa conexão do homem com a natureza, e são figuras folclóricas importantes da cultura popular, né? Eles transmitem valores como o respeito à natureza, respeito ao outro, né? E, claro, a importância das comunidades. Vale a pena, para quem quer conhecer um pouco da cultura brasileira, viajar pelo folclore e a importância deles como patrimônio cultural. Né? E, quase finalizando já a nossa aula de hoje, né, a gente pode pensar sobre a produção artesanal. Meu pai era ceramista, sou apaixonado por cerâmica. Né? A produção artesanal de cerâmica, ela realmente marca o patrimônio cultural brasileiro. Né? A moldagem, a pintura, a queima da argila, isso é transmitido de pai para filho. Né? As peças que são únicas, né? Há peças que são carregadas de um significado cultural muito grande. Talvez você já tenha visto, ouvido falar, tem aí na sua casa aí uma peça da cerâmica marajoara, né? que mostra esses registros da arte indígena, mas a tecelagem indígena também, né? É outra impressão, outra expressão, né? Incrível do patrimônio cultural brasileiro. Os indígenas, eles usam fibras naturais, né? Eles criam padrões, cores vibrantes, e essa tecelagem conta histórias, né? Os tapetes indígenas, enfim, há uma beleza muito grande no Mato Grosso do Sul, a terra da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma população indígena muito grande e nós temos aqui realmente peças artesanais belíssimas da cultura indígena. E, finalmente, a culinária regional. Feijoada, a muqueca, o acarajé, o churrasco. Olha, são exemplos de pratos que fazem parte da identidade cultural brasileira e eles são transmitidos de geração em geração. Cada região tem pratos típicos maravilhosos, né? Exóticos. Né? Às vezes tem gente que não come o camarão, não come o caranguejo, não come o gaiamum, e tem gente que ama um bom pirão de gaiamum. Então, imagina como é excêntrica, como é exótica, como é maravilhosa a culinária regional do Brasil. E nós, quase que fechando aqui a nossa conversa de hoje, né, eu falo sobre a música brasileira. Que riqueza, né? Talvez você não goste muito do funk carioca, mas o funk, ele nasce nas favelas do Rio de Janeiro, conquistou o país com suas batidas eletrônicas e, sobretudo, com aquelas letras, né, que impactam, abordando o cotidiano, a violência, a realidade das periferias. Não sei se você é mais chegado num bom sertanejo universitário. Né? O sertanejo universitário, ele modernizou, né, o estilo tradicional sertanejo, e atraiu o público mais jovem, né? As melodias suaves, as letras românticas, né? E o hip hop, que tem suas raízes lá, né? Na cultura negra, né? Na cultura afro-brasileira, e tem diversos estilos do hip hop. Enfim, nós falaríamos aqui uma aula inteira sobre a importância da música na cultura e no patrimônio cultural do Brasil. Portanto, vejam como é rico, né, o patrimônio cultural brasileiro. E eu termino a aula de hoje, termino esse passeio cultural que a gente fez por aqui, reafirmando que o patrimônio brasileiro ele é um caleidoscópio, cores, sons, sabores. Cada fragmento da cultura brasileira possui memórias coletivas e revela novas facetas, digamos assim, da nossa identidade cultural. É impossível a gente descrever o patrimônio cultural brasileiro em 4 ou 5 minutos que nós temos aqui. Mas eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha apreciado um pouco esse rápido debate sobre o patrimônio cultural brasileiro. Faça as leituras, a bibliografia está aí, e eu quero que você se encante
com esse debate sobre a cultura e o patrimônio cultural do Brasil. Até logo, até a nossa próxima aula e bons estudos para você.